Gi, como que eu posso estudar para o IELTS? Cara, essa é a pergunta que eu mais recebo no Instagram e até aqui no YouTube. E hoje eu vou explicar para você como estudar para o IELTS de segunda a sexta com um cronograma de estudos para você só copiar e usar todos os dias de graça, hein? Vem comigo! Quer melhorar seu inglês? Aproveite que você está assistindo esse vídeo e conheça também os nossos cursos de inglês. Temos cursos para você sair do básico, aprender a estudar, chegar ao avançado e para focar em provas como o IELTS e o CELP. Acesse o link na descrição e entre em contato hoje mesmo. Olá, seja muito bem-vinda a esse vídeo. Meu nome é Giovana Barino, eu sou professora de inglês e eu sou especialista em provas como o IELTS, por isso eu tô aqui para te dar um cronograma de estudos de segunda a sábado, para você saber exatamente o que estudar em cada dia enquanto você se prepara para o IELTS. Logicamente, esse vídeo aqui é um vídeo gratuito e eu vou fazer esse cronograma de estudo com ferramentas gratuitas que você pode usar para estudar e algumas que talvez você vai precisar fazer um investimento também para você estudar. Então a gente vai ter uma mistura aí de ferramentas nesse cronograma. Agora, se você tá aí se perguntando, gente, mas eu nem te conheço, eu caí nesse vídeo aí de paraquedas, eu procurei um negócio no YouTube e caí nesse seu vídeo. O que eu deveria saber sobre você ou por que eu deveria ouvir o seu cronograma de estudos? Para começo de conversa, eu mesma, Giovana, eu fiz a prova do IELTS mais de uma vez, já fiz a prova 2 vezes, e em ambas as vezes o meu resultado overall foi 8,5, que é praticamente faltando ali meio ponto para o 9, né, que é o resultado máximo no IELTS. Além disso, eu sou professora de inglês há mais de 18 anos. Eu sei, você tá aí assim, tipo... Não é possível, você tem cara de que você tem, sei lá, 10 anos. Eu não sei quanto que você pensou que eu tenho de idade, mas assim, é normal das pessoas falarem pra mim que eu tenho cara de mais nova. Já quero te deixar bem tranquilo ou tranquila que eu já tenho 35 anos, é só a cutis mesmo que engana. Não sei o que é, entendeu? Eu durmo no formol, é um segredo familiar, eu não sei te dizer. I'm flesh and blood, but not human. I haven't been human for 200 years. Mas eu tenho 35 anos, eu tenho mais de 18 anos de experiência nessa carreira. Eu comecei dando aula bem novinha, no meu ensino médio mesmo. Nem foi depois que eu entrei na faculdade, já comecei bem antes. E continuei nessa carreira ao longo de toda a minha vida. Então eu tô aqui há muito tempo com experiência em inglês para poder te passar essa informação. Sem mais delongas, vamos então para cada dia da semana, começando por segunda-feira. O que você vai fazer na segunda-feira? Eu recomendo que na segunda-feira você estude listening. Então você vai colocar aí, segunda-feira listening, vai ser a sua habilidade de segunda-feira. E o que eu recomendo que você use para estudar listening? Eu recomendo que você use podcasts. Lembra que eu falei que a gente ia usar ferramentas gratuitas, certo? Eu recomendo que você use podcasts, especificamente podcasts do BBC Learning English. Essa recomendação é exatamente a mesma recomendação que eu dou para os meus alunos do meu curso pago, do Amazing IELTS 2.0. Então, se você tá aí falando, ela tá falando isso porque aqui é para ser gratuito, não. É a mesma recomendação que eu dou para os meus alunos do curso pago. Você vai entrar nos podcasts da BBC Learning English, especialmente o 6 Minute English, tá? E o The Why Factor. Os dois podcasts que eu mais gosto de usar com os meus alunos do curso pago, que eu peço para eles escutarem praticamente todos os dias. Se não der para escutar todos os dias da semana, eu peço para eles escutarem pelo menos 3 vezes por semana. Mas eu tô colocando aqui um cronograma de segunda a sábado, então você pode escutar esse podcast só na segunda para esse cronograma aqui, tá bom? Como que você vai escutar esse podcast? Você vai só dar o play, escutar e acabou? Não, você tem que realmente notar o que está acontecendo ali no podcast. Você tem que ver as palavras, o vocabulário que está sendo usado. E aí você vai ter que pegar esse vocabulário que você está ouvindo ali nos podcasts e tentar ver o que você desconhecia, o que é novo para você. Fazer ali o que a gente chama de vocabulary notebook. Você escuta o podcast e você pensa, nossa, olha essa palavra aqui. Nunca ouvi essa palavra aqui. Vou botar ela aqui no meu vocabulary notebook. Vou olhar lá no dicionário e vou ver umas frases, como que eu posso usar essa palavra. E aí você vai, a cada dia, além de treinar o listening, expandir o seu vocabulário a cada segunda-feira ao longo dos seus estudos. Esse é o primeiro dia dos seus estudos. Por quanto tempo você deve fazer isso? Eu imagino que esse estudo, né, entre você ouvir, notar o vocabulário, escrever no seu caderno, olhar no dicionário, você vai demorar entre 30 minutos a 1 hora fazendo isso. Se você estiver passando muito de 1 hora fazendo isso, você está dedicando tempo demais para essa habilidade. Não precisa, tá? Ai, gente, então eu não posso ficar escutando o podcast 135 mil vezes até eu entender absolutamente toda a vírgula, respiro que a pessoa dá? Não é que não pode, mas é que é o desperdício da sua energia. Não vai te ajudar tanto. Porque na hora do IELTS,
O listening que vai chegar para você é imprevisível. Você não sabe o que vai acontecer ali. Então é melhor que você estude vários podcasts diferentes, sempre nesse tempo de 30 minutos a 1 hora, talvez todos os dias, se você conseguir, né? Mas aqui a gente tá falando só na segunda-feira, porque isso vai ajudar você a ter mais variedade de vocabulário na sua vida. Muito melhor do que você decorar um podcast, porque você queria saber exatamente tudo, nos mínimos detalhes ali. Não vai te ajudar tanto, tá bom? Partimos para terça-feira. O que você vai fazer na terça-feira? Terça-feira eu recomendo que você estude reading. Como que você pode estudar reading? Bem, realmente, a melhor forma de você estudar reading para a prova do IELTS é fazendo reading mocks. O que são reading mocks? São simulados de reading da prova do IELTS. Essa daqui é uma daquelas coisas que talvez você vai precisar investir um pouco mais nos seus estudos. O que eu recomendo? Que você tenha um material oficial de simulados de Cambridge. Livros como o IELTS 14, IELTS 15, IELTS 16, que são os que saíram mais recentemente, são livros que você pode comprar facilmente em sites como a Amazon ou em livrarias, principalmente livrarias especializadas de inglês. Você vai achar esses livros, que são, na verdade, livros com simulados. Eles costumam ter 4 simulados completos, tanto com listening quanto com reading. E se você tiver esse material, você vai poder utilizar ele, inclusive, na segunda. Quando você for treinar o seu listening, você pode usar o simulado de listening também para fazer uma prática extra ali. Falando do reading, é realmente importante a gente ter simulados. Por quê? As questões de reading são bem específicas no IELTS, tá? A gente tem questões como true, false, not given, que deixa quase todo mundo maluco, até eles aprenderem a minha técnica, que a minha técnica é infalível, e todos os meus alunos, depois de aprender a minha técnica, eles falam assim: nunca mais detestei true, false, not given. Mas eu sei que provavelmente você que está assistindo esse vídeo não foi meu aluno ainda, você odeia true, false, not given. E você precisa treinar ele com um simulado, entendeu? Se você simplesmente ficar lendo, por exemplo, vou treinar reading, vou ler um livro, ou vou ler um site, ou vou ler uma notícia. Sim, você vai estar treinando a habilidade de ler, mas você não vai estar treinando para a prova de reading. Então você precisa dos simulados para ter os tipos de questão que vão cair na prova. Você vai treinar questões como true, false, not given, você vai treinar questões como o list of headings, que também é um super, mega, ultra desafio. Até questões de fill the gap, né, que você tem que completar o espacinho com a palavra, às vezes são bem desafiantes. E é importante que a gente treine esse tipo de questão. Uma coisa que eu não recomendo, no entanto, que você faça é que toda semana você pegue um simulado inteiro e faça o simulado inteiro. Esse normalmente é o erro dos alunos. Ué, Gi, mas não é pra fazer o simulado inteiro? Não. Vamos dizer que você comprou lá o livro do IELTS que eu recomendei e vem 4 simulados. Se você fosse fazer um simulado inteiro toda semana, durou 4 semanas só, em um mês você tem que fazer a prova. Normalmente você vai precisar de mais tempo que isso. O que você vai fazer? Você vai pegar aquele simulado de reading que tem 3 textos. Eu já tô te dizendo quanto que tem, não duvida não, só confia em mim. Esse simulado de reading tem 3 textos e cada texto tem o seu número de questões. Então vamos dizer que o texto 1 tem 2 questões, o texto 2 tem 3 questões, o texto 3 tem 3 questões. Isso vai variar de prova para prova, de simulado para simulado. E aí você vai pegar o texto 1 e as suas 2 questões do texto 1 e naquela semana você vai fazer o texto 1 e as 2 questões do texto 1 e vai checar só essa parte. E aí o que você errar, você vai começar a perceber: o que foi que eu errei? Será que foi uma questão de vocabulário? O que tem de problema aqui? Como que eu posso resolver esse problema? Eu preciso, talvez, entender o que aconteceu ali. Talvez eu tô precisando estudar mais sobre paraphrasing, que é um ponto super importante para quem vai fazer IELTS, principalmente no reading e no listening. Então você vai ter que identificar aonde estão os seus erros. Se você não consegue identificar sozinho, se você tem dificuldade de fazer isso, com certeza você precisa da ajuda de uma pessoa mais experiente que você. No caso, eu. Você pode procurar a minha ajuda com o meu curso, Amazing IELTS 2.0. A gente tem sessões de Ask the Expert, vocês me perguntam coisas, é maravilhoso, vocês podem trazer as questões dos simulados que vocês estão fazendo e estão tendo dúvidas, e eu tiro ali as dúvidas ao vivo com todo mundo da turma. É muito legal, é super útil para todo mundo. Mas aqui a gente está montando um programa de estudos. O importante é você entender que na terça você vai estudar reading, não vai estudar reading usando um simulado completo. Você não vai fazer 1 hora de estudos. Você vai pegar um texto e vai fazer as questões daquele texto. Nesse texto, você deve fazer esse texto e essas questões em mais ou menos 20 minutos.
mais um tempinho ali para você checar as respostas e um tempinho para você estudar os vocabulários, ver as questões que você errou. Você deve demorar no máximo 1 hora fazendo esse estudo de reading na terça-feira, combinado? Então lembra que na segunda você gastou 1 hora, na terça também vai gastar 1 hora. Aí na quarta, a gente já vai trazer um desafio um pouquinho maior. Na quarta, eu já quero que você pegue para escrever, para estudar o quê? O writing. Por quê? Writing é uma habilidade difícil, é uma habilidade que a gente normalmente não pratica, né? A gente escreve e-mail, mensagem de texto, mas a gente não pratica writing mesmo, né? Aquela escrita mais longa, sabe? A gente não pratica. Para acabar com esse problema de não praticar o writing, a gente tem que inserir ele na nossa rotina de estudos. Na quarta, você vai praticar o writing, mas você vai praticar somente a Task 1, que é a primeira tarefa de writing que você tem no IELTS. Como que você vai fazer isso? Você pode procurar no Google, se você quiser. Task 1, IELTS Academic Question. E aí você vai achar uma question, uma pergunta de Task 1. Ou você vai jogar Task 1, IELTS General Training Question. E aí você vai achar também uma pergunta voltada para o IELTS General Training. Lembrando que o IELTS tem 2 modalidades. O Academic, para quem vai fazer um teste de entrada para a universidade, e o General Training, para quem normalmente está buscando um processo de imigração. Então você tem que procurar também para Task 1 do seu writing uma pergunta que tenha relação ao tipo de prova que você vai fazer, tá? Não é para você comprar ou procurar usar qualquer pergunta de Task 1. Se você vai fazer um teste voltado para imigração, você vai fazer na Task 1 uma letter, uma carta. Se você vai fazer uma Task 1 de IELTS Academic, se você está procurando entrar numa universidade, você vai fazer um graph description, você vai descrever um gráfico. Então é importante que você saiba qual que você tem que estudar para você fazer o tipo de questão correta. Isso também é importante lá para o nosso dia da terça-feira. Se você for comprar o livro do IELTS, IELTS 14, IELTS 15, é importante você saber qual tipo de IELTS você vai fazer. Se você vai fazer um IELTS Academic, você vai comprar o livro do IELTS Academic. Se você vai fazer o IELTS General Training, você vai comprar o livro do IELTS General Training. Então é importante que você adquira o material adequado para o tipo de prova que você vai fazer. Mas de writing, se você falar para mim, Gi, eu acabei não comprando esse material para fazer o simulado de reading, eu ainda consigo treinar writing? Consegue. Se você jogar no Google o que eu te falei, você vai achar centenas de tipos de exemplos de perguntas para você treinar o seu writing. E aí você vai pegar aquele exemplo e vai fazer uma escrita. Quanto tempo? Em 20 minutos. A Task 1 tem que ser escrita em 20 minutos. Não pode ser muito mais, nem pode ser muito menos. Se você estiver escrevendo aí bem rápido, talvez você está escrevendo em 15 minutos. Se você estiver escrevendo em menos de 15 minutos, tem alguma coisa errada. Ou você não está escrevendo o número certo de palavras, ou você está sendo, assim, meio apressado demais e está escrevendo, deixando passar erros, coisas assim. Então, entre 15 a 20 minutos é o tempo que você deveria estar fazendo a sua Task 1 de forma completa. Antes da gente partir para quinta-feira, você já deixou o seu like nesse vídeo e se inscreveu aqui no canal? A gente costuma brincar aqui que a cada novo inscrito, alguém consegue aquele notão no IELTS, aquele 7, 8 no IELTS que a gente tanto deseja. Se inscreve aí para ajudar o coleguinha, vai, vai! Nossa, já chegamos no meio da nossa semana e a gente já vê que na quarta a gente teve que estudar ali pelo menos 20 a 30 minutos para fazer nosso writing, na terça entre 30 a 1 hora e na segunda também entre 30 minutos a 1 hora. Vamos falar de quinta? O que a gente vai fazer na quinta? A gente vai continuar na mesma linha. A gente vai estudar também o writing. Por quê? Porque o writing não tem só Task 1, ele também tem a Task 2, que é a famosa essay. A essay é a parte mais desafiadora do writing, inclusive ela tem peso 2, ela vale mais do que a Task 1. Então você precisa estudar bastante ela e praticar bastante. Como que você vai fazer para praticar? Como eu falei, você pode só jogar ali no Google Task 2 IELTS Questions e achar um monte de perguntas e utilizar elas para praticar. É importante que você lembre que a escrita do seu texto tem que durar no máximo 40 minutos. E aí, nesses 40 minutos, tem que estar tudo completinho, hein? Mais de 250 palavras. Não pode ser menos, mas também não precisa ser muito mais, tá? Eu recomendo aí botar um limite perto de 300 palavras. Passou muito disso, você provavelmente está enchendo linguiça. Mas vamos dizer que você procurou as coisas aí no Google, as perguntas tanto de Task 1 quanto de Task 2 e achou meio ruim, não gostou muito da qualidade das perguntas que você achou, não está muito confiante. Eu vou te ajudar. Eu vou deixar um link aqui para você colocar o seu e-mail e receber uma lista de perguntas de writing, para você poder praticar. É uma lista de perguntas de writing
que eu mesma selecionei e sei que já foram perguntas da prova, que alunos trouxeram para mim, que a gente teve discussões dentro do meu curso, né, do Amazing Edge 2.0, e nessa lista aqui de e-mail, se você deixar o seu e-mail, você vai receber essa lista de perguntas completinha para você treinar. Então já te ajudei um pouquinho mais e 100% de graça. A única coisa que você precisa fazer é deixar o seu e-mail lá. Quase que eu esqueço de falar que além das perguntas, porque vão ser 5 perguntinhas, tá? Que você vai ter acesso. A gente também vai ter modelos de resposta para você ver o que realmente é uma boa resposta no IELTS e poder treinar. Então, se você não deixou ainda seu e-mail, clica aqui no link e deixa seu e-mail, porque eu tenho certeza que você quer ver esses modelos incríveis, que são de alunos reais meus, inclusive, você vai amar. Passamos pela coisa mais difícil da semana, que é passar quarta e quinta-feira? Não, é treinar o writing. Isso é muito desafiador, é cansativo. Eu sei que a gente chega assim já meio zureta. E por isso a gente já faz um pouquinho mais no meio da semana, em vez de fazer lá no final da semana, que a gente já tá muito cansado. O que a gente deixa então pra sexta-feira? A nossa prática de speaking. Sexta-feira já é dia, né? De sair, encontrar os amigos, falar, bater boca, aquela coisa toda. Então a gente aproveita e pratica o nosso speaking na sexta-feira. Como que a gente faz isso? De novo, gente, vocês podem jogar no Google assim, IELTS Speaking Questions, e você vai achar um monte de perguntas de speaking pro IELTS. Você vai ler as perguntas em voz alta e responder. As perguntas às vezes são simples, gente, tipo assim, do you like boats? Oh yes, I love boats. It's one of my favorite places in the world. I love going on cruises, for example. It's just amazing to be surrounded by water. E é isso, você finge que você está fazendo a pergunta, você finge que você está respondendo. Você vai fazer as duas coisas. A melhor forma, inclusive, de você saber se você está tendo uma boa pronúncia, se as suas respostas estão sendo lógicas, é você se gravar. Pega o seu celular, gente, é uma ferramenta incrível, ó. O seu celular, procura um voice recorder ou um voice memo app, e você consegue, nesse aplicativo, né, de voz, você consegue se gravar e se ouvir. Tem gente também que grava direto no WhatsApp, manda pra alguém da família e fala, não é pra você não, é pra mim, eu tô me treinando. Mas se você tiver vergonha, é legal você ter esse aplicativo. Qualquer aplicativo de gravador de voz serve, você se grava, depois você vai se escutar e vai ver o que você precisa melhorar ali naquele ponto. O importante é que toda semana a gente fale um pouquinho, pratique um pouquinho e veja como que a gente pode estar melhorando um pouquinho na próxima semana. Para encerrar, a gente tem o último dia dos estudos, que seria um bônus, um plus a mais aí. A gente tem o sábado. O que normalmente a gente deixa para fazer no sábado? Eu recomendo que os alunos façam o que a gente chama de full mock no sábado. O que é um full mock? É você realmente fazer um simulado completo. Você pega um listening, um reading, um writing e você faz um atrás do outro. Ah, Giovana, mas não faz o speaking? Não. Normalmente, essas 3 provas que você vai fazer uma atrás do outro, sem intervalo e sem poder ir no banheiro. Sim, você não pode ir no banheiro. Quer dizer, você pode ir, mas não existe um intervalo programado. Se você for no banheiro, por exemplo, no meio do reading, aquela 1 hora que você teria para fazer o reading, você está perdendo aqueles minutos de ir no banheiro. Então, a maior parte das pessoas evita, quando está fazendo o listening, o reading, o writing, ir no banheiro, né, se distrair, para conseguir fazer tudo no tempo. Para você poder fazer esse último dia, também é importante que você tenha um material oficial de simulados. Aquele livro lá, o IELTS 15 ou 14, que eu falei para vocês. Ai, Gi, mas eu vi que tem um site na internet, tem simulado oficial e tal, que tem um monte de simulado gratuito. Olha só. Normalmente, simulados oficiais mesmo, gratuitos, normalmente só é oferecido no site do IELTS Familiarization Test. Esse é o único simulado gratuito que é realmente oficial. E você só tem um. Fora isso, existem simulados pagos que são oficiais, mas normalmente o valor é um pouco alto e o valor dos livros compensa mais. E aí, você vai achar 500 mil sites com simulados gratuitos. Só que normalmente esses sites com simulados gratuitos não têm o mesmo padrão IELTS. Muitas das vezes eles são mais fáceis. E aí você fica fazendo esses simulados nesses sites gratuitos e você acha que você está arrasando. E aí chega na hora da prova e você vê que você não estava indo tão bem assim. Você às vezes não se sente tão confiante ou quando chega o resultado mesmo, o resultado não é tão positivo quanto o que você estava fazendo no site. Para não correr esse risco, eu recomendo a todos os meus alunos e estou recomendando a você também. Afinal, você não é meu aluno ainda, mas quem sabe você vai ser, que você use somente livros oficiais de simulados para fazer esse full mock. E aí, como que você vai fazer? Você vai separar mais ou menos 1 hora para fazer o listening, porque na verdade é o tempo do áudio, mais um tempinho para você fazer a transcrição das respostas.
Então dá ali uns 45, 50 minutos, 1 hora para fazer o reading e 1 hora para fazer o writing. Isso aqui tudo vai dar quase 3 horas e por isso a gente faz no sábado. É um dia que você vai ter mais tempo livre, provavelmente, e você consegue dedicar 3 horas aos estudos. Agora, fica aqui o ponto mais importante. Não é toda semana que você vai fazer essa prática de sábado, não. Essa prática de sábado de simulado completo, eu recomendo que seja feita no máximo 1 vez por mês. E aí você vai falar, nossa, mas não é para eu ficar fazendo simulado o tempo todo? Não. Se simulado mudasse nota de aluno, resultado de aluno, ninguém precisava de professor. Era só vocês comprarem livro de simulado e pronto, fica fazendo o livro atrás do outro, um simulado atrás do outro e 1 hora sai a nota. Só que não é assim, ainda mais com IELTS. A gente precisa de técnica, de instrução, de melhorar o vocabulário, por isso eu frisei várias vezes. Note o que você errou, veja os vocabulários que você pode aprender, olha no dicionário, porque tudo isso vai ser relevante para que você consiga melhorar o seu resultado. Todo esse cronograma que eu passei aqui para você é um cronograma que você pode fazer sozinho aí da sua casa, mas eu também tenho um cronograma específico e orientado com toda a minha metodologia, com o passo a passo do que você vai estudar em cada dia, em cada semana, através do tutor do nosso curso Amazing IELTS 2.0. Giovana, o que é isso? Bem, o Amazing IELTS 2.0 é o meu curso de preparo para IELTS, que é um curso premium, mas que você tem acesso imediato, porque ele é um curso, eu brinco que ele é um curso híbrido, né? Por que híbrido? Ele mistura conteúdo gravado com conteúdo ao vivo. E todo o conteúdo que você precisa, da metodologia, das técnicas para você aprender e dominar a prova do IELTS está gravado. E aí a gente tem os nossos tutores que vão estar individualmente te ajudando, toda semana te orientando. Nessa semana você deve fazer isso, isso e isso do conteúdo gravado e também tem essa aula aqui ao vivo com a Giovana. Ou a gente tem que fazer isso, isso e isso do conteúdo gravado e essa semana tem prática de speaking com a Giovana, que é ao vivo. Então a gente tem essa mistura dos conteúdos gravados para você poder fazer vários dias da semana e estar estudando um pouquinho todos os dias e também conteúdos ao vivo para a gente ter uma troca, para tirar dúvida, para praticar speaking, para focar em writing. A gente tem muita coisa, além, lógico, das correções de writing, nosso grupo de alunos que tem sempre muita troca ali e realmente, como o IELTS é uma prova que você pode fazer a qualquer momento, o nosso curso também é um curso que você pode fazer a qualquer momento. Você tem acesso imediato, você entra no curso e às vezes, por exemplo, a gente tem alunos que estão prestes a fazer a prova. Às vezes, logo que você entra, um aluno que está prestes a fazer a prova tira uma dúvida que já te adianta ali meses de estudo. É incrível essa troca que a gente tem entre os alunos. Quem sabe para você faz sentido, porque tem todo esse cronograma aqui e eu sei que dá para você fazer exatamente o que eu falei aqui e você vai ter sucesso. Você pode depois deixar aqui nos comentários, nossa, eu fiz o que você falou, adaptei isso ou aquilo, troquei o dia da semana porque talvez para mim não funcionava, porque eu trabalho de escala e não sei o que. Talvez aconteceu alguma coisa assim, mas eu sei que vai funcionar. Agora, se você tiver o tempo e o interesse em investir numa metodologia comprovada, que é a minha, eu te convido para fazer parte do Amazing IELTS 2.0. Vai ser incrível, o acesso é imediato e você vai amar a nossa galera e a minha metodologia, porque ela vai te levar direto para o sucesso e para a nota que você precisa no IELTS. Eu vou deixar o link para o Amazing IELTS aqui na descrição e no primeiro comentário desse vídeo. Eu espero que você tenha gostado desse cronograma de estudos. Se você tiver alguma dúvida sobre o IELTS, sobre o cronograma de estudos ou até alguma sugestão aqui para esse vídeo, deixa aqui nos comentários também que eu quero saber. A gente pode fazer um novo vídeo no futuro para a gente estar acrescentando mais e trazendo mais dicas para vocês que estão se preparando para o IELTS. Um beijo, te vejo no próximo vídeo.